nós vamos orar pela vida da Cris. Senhor, que o Senhor venha trazer uma palavra dos céus para a vida da Cris agora, que tudo aquilo que ela preparou, que ela já escreveu, que o Senhor venha trazer aqui, Senhor, nesse ambiente, que os corações de cada adolescente estejam preparados para receber a Tua palavra e todas as informações, todas as revelações que a Cris já teve, Senhor, que venha agora, Senhor, gerar frutos na vida de cada adolescente, Senhor, e que eles venham guardar essa palavra no coração deles e que eles venham levar, Senhor, para outros adolescentes e que isso venha a ser ensinamento e aprendizado para a vida deles por muitos anos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Eu vou me apresentar rapidamente. Acredito que ninguém aqui me conhece. Eu sou a Cris Belloni. Eu sou jornalista cristã desde 2008 e dedico a minha vida e a minha profissão a Deus desde então. E eu tenho um prazer enorme de falar sobre identidade cristã, sobre família e dizer que eu sou, no mundo, uma jornalista que trabalha para o reino de Deus, pró-vida e pró-família. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre esse tema tão importante que é identidade e rótulos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ser rotulado nesse mundo e a responsabilidade que vocês têm, principalmente quando vocês descobrem a identidade de vocês. Primeiro eu gostaria de dar um testemunho e dizer o porquê eu estou aqui hoje. Essa é a forma que eu entendo o trabalhar de Deus. Esse ano foi um ano muito especial para mim. O ano de 2020, apesar de uma pandemia, que a gente está vivendo, desse momento difícil, foi um momento de transformação para mim. É exatamente isso que eu venho trazer para vocês. Eu venho falar sobre identidade, porque eu venho lapidando essa ideia de identidade cristã na minha vida até o dia de hoje. Eu estou com 47 anos. E eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer o quanto vocês são privilegiados por estarem aqui, porque eu com 15 anos aceitei Jesus, e eu só voltei com 30 anos para a igreja. Então, dos 15 ao 30, eu posso dizer para vocês que eu conheci o mundo, eu sei o que é o mundo, e eu sei o tempo que eu perdi. E para ter esse tempo de volta, diante da missão que Deus me deu, eu tive que investir muitas madrugadas da minha vida. E se eu tivesse investido tempo como vocês estão hoje investindo, eu teria muito mais conhecimento bíblico sem ter sofrido tanto. E vocês têm essa oportunidade. Vocês têm todos os privilégios. Vocês vivem numa nação que é livre, em todos os sentidos, tem liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de pensamento e consciência. Então, em primeiro lugar, vocês são privilegiados porque vocês são livres. Em segundo lugar, porque vocês estão aqui, conheceram Deus e não estão perdidos no mundo. Então, o alerta que eu venho trazer hoje aqui para vocês é porque vocês não se percam. Porque a gente vive um tempo diferente. Essa geração vive um tempo diferente. Então, que vocês não saiam desse lugar especial que é a presença de Deus. Esse ano, Deus exigiu de mim que eu olhasse para eu mesma, para que eu visse como eu estava vivendo em relação a ministério, em relação à missão. Eu não sei se vocês já ouviram aquela fábula que fala sobre um fazendeiro que criou uma águia como se ela fosse uma galinha. Eu vou contar para vocês rapidamente, do meu jeito aqui de contar a história, Eu aprendi a enxergar em mim essa águia através de um curso que se chama Mulher que Prospera, da Universidade da Família. É um curso que foi ministrado na igreja onde eu frequento, que é a IBC de Santo André. E foi onde eu conheci mulheres maravilhosas que me ajudaram a ter essa transformação de vida. Então, a fábula é o seguinte: um fazendeiro recebeu um amigo que era um naturalista muito observador, e esse amigo verificou que tinha uma águia vivendo entre as galinhas. E aí ele falou para o amigo dele: ali tem uma águia no meio das galinhas. Ele falou: mas ela praticamente é uma galinha, porque eu criei ela como uma galinha.
Não, ela sempre vai ser águia. E aí os dois discutiram até que o naturalista convenceu o fazendeiro de que poderia fazer a águia voar. E aí ele jogou a águia, e a águia voou um pouco, olhou para baixo, avistou o galinheiro e as amigas galinhas e voltou. Aí no outro dia ele tentou novamente, foi num monte, um lugar mais alto, jogou a águia começou a voar, de repente ela viu as galinhas comendo milho e ela voltou para o galinheiro. E aí ele tentou mais uma vez no outro dia, bem cedinho, o sol estava nascendo, ele foi num penhasco e ali ele jogou a águia. Só que dessa vez ela começou a voar e ela avistou a luz do sol, que é como a águia seguia no voo dela. E aí ela foi embora e nunca mais voltou. O que eu aprendo com essa história e o porquê essa história transformou a minha vida nesse ano é que eu vivia limitada, sem tomar posse da minha identidade em Cristo. Apesar de estar no caminho, apesar de fazer a obra, eu vivia de uma forma muito rasa e eu não voava. Então, o que eu posso dizer para vocês hoje é que eu descobri que em Deus eu sou águia, eu posso voar mais alto e eu posso fazer coisas maiores e mais grandiosas pelo reino de Deus, pelas pessoas, através da minha vida. Por que eu trouxe essa mensagem para vocês? Eu tenho algumas frases que eu anotei, que eu chamo de frases da minha vida, né? E eu gostaria de começar essa palestra aqui falando sobre essas frases e falando sobre essa experiência que eu tive na minha vida. O melhor ainda está por vir. E eu gostaria que vocês gravassem isso no coração de vocês. O melhor ainda está por vir. A vida começa quando a zona de conforto acaba. Significa que nem sempre é fácil, mas quando você está na batalha, é para vencer. Encare a realidade, mesmo que seja dura, ela é sua. Então, independente do que vocês estejam vivendo, do conflito que vocês estão vivendo, essa é a sua realidade. Não olha para os lados, não olha para as pessoas, não olha para o mundo. Encara isso que você está sentindo, vive a sua realidade e lute. Ultrapasse barreiras e vença limites. Amém? Eu não conheço a história de vocês, eu não sei pelo que vocês estão passando, mas eu separei uma série de temas aqui para conversar com vocês, que é principalmente sobre o que nós estamos vendo no mundo hoje. E vamos começar pelo seguinte tema: quem você pensa que é? E eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão agora. Vamos lá. Nós vamos falar sobre quem somos nós na sociedade e falar um pouquinho sobre a formação do eu, que é o próximo slide. Nós sofremos influência para a formação do nosso eu desde o nascimento, e a gente vai refletir sobre isso. Sofremos influências dos nossos pais, da nossa família, dos nossos amigos, dos vizinhos, da escola, de tudo que a gente vê na TV, de tudo que a gente ouve, notícias, produtos, cultura, tudo isso influencia na formação do nosso eu. E a questão hoje é que vocês possam refletir sobre quem vocês são hoje, ok? Quem é que vocês pensam que vocês são hoje, nesse momento? Vamos então falar um pouquinho sobre neurociência e Bíblia. Quem já ouviu falar em neurociência? Programação neurolinguística, a famosa PNL. Inteligência emocional, quem já ouviu falar? Amém. Tudo isso tem colaborado muito para as pessoas, para a sociedade, mas na nossa cosmovisão cristã, o que isso revela para nós? Que você pode mudar a sua vida a partir do seu pensamento. É disso que a gente vai falar hoje.
Então, assim, é legal, funciona, só que você precisa ter uma visão de mundo. E qual é a sua visão de mundo? Como é que você entende o mundo? O que você pensa? Como fomos criados, de onde viemos, quem é Deus, segredos do universo, né? Se vocês se aprofundarem um pouquinho em criacionismo bíblico, hoje a gente vai ver o design inteligente, que é interessantíssimo, que é onde os cientistas e pesquisadores encontram na natureza evidências de um Criador. Para aqueles que não acreditam na Bíblia, há evidências científicas de que existe um Criador. Então, a nossa mudança de pensamento, que chamamos de metanoia, né? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu vou ler um texto que está em Isaías 55:8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Quem já leu esse texto na Bíblia? Ainda não? Eu vou ler mais uma vez então, porque é lindo. Preste atenção. A gente não deve se amoldar ao padrão deste mundo, porque nós temos outro padrão. Deus tem um padrão diferente do que o que nós vemos nesse mundo. A Bíblia diz para que a gente se transforme pela renovação da mente. Quer dizer que toda essa influência que vocês sofreram para a formação do eu, ela pode mudar quando você renova a sua mente para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Vocês responderam lá qual é o seu maior sonho. A gente vai falar sobre isso no final. Mas qual que é a vontade de Deus para cada um de vocês? Próximo slide vai falar sobre reprogramação mental. Isso é possível? É possível alterar comportamentos aprendidos através do pensamento. E o seu pensamento pode ser alterado a partir da Bíblia. E aí eu brinco, chamo isso de neurobiblística. Porque tem a neurolinguística, então nós praticamos a neurobiblística, porque quando você lê a Bíblia, você transforma a sua mente, porque os conceitos de Deus são tão diferentes, Jesus fez coisas tão diferentes, que impressionou as pessoas, né? Então Jesus mostrou o amor verdadeiro, a humildade, a liderança, tudo de uma forma diferente como a gente aprende no mundo. Então Jesus veio para transformar. Jesus veio para cumprir a lei em amor. E aí ele mostrou para aqueles judeus que não era daquela forma dura, que não precisava ter jugo pesado nas pessoas. Então a Bíblia tem a resposta para todas as nossas perguntas. Como é que eu fui criado? Qual o meu destino? Qual a minha missão? Vamos falar um pouco sobre crenças de identidade, capacidade e merecimento. E agora é um momento que eu gostaria que vocês fizessem algumas reflexões, que vocês pensassem nisso agora. Quando a gente fala de crença de identidade, é quando nós dizemos, eu sou. E quando você se olha no espelho e diz, eu sou, o que você diz para você? O que você é? Como é que você se vê? Hoje tem muita gente incapaz de se imaginar grande por dizer coisas do tipo, eu não sou capaz, eu não posso, eu não sei, não sou suficiente. O que vocês dizem para vocês quando vocês se olham no espelho? E se vocês tivessem um espelho na frente de vocês agora, o que vocês diriam? O que você é? E quais as dificuldades que vocês têm? Vocês gostariam de participar falando? Eu gostaria de ouvir vocês. Tem alguma? Não? Ainda não. Né? Vamos quebrar o gelo primeiro. Alguém gostaria de falar sobre as dificuldades? Aproveita o momento, é todo nosso. Isso, sem dar briga, gente, não é para rolar, calma. É muito importante que
que vocês se abram, porque esse é um momento para vocês. Esse é um tempo especial para vocês. Então, eu sei que nem todo mundo gosta de falar abertamente sobre o que sente, sobre os conflitos que tem. Mas eu gostaria de dizer que dentro da igreja, quando a gente ouve um testemunho e a gente se identifica, a gente se abre. E às vezes o problema é resolvido de uma forma até sobrenatural. Então, a gente não precisa ter vergonha das pessoas. A gente não precisa ter vergonha de quem a gente é. E eu estou aqui falando de experiência própria. Eu tenho vivido isso na minha vida. Então, eu não tenho mais vergonha nem medo das minhas incapacidades, dos meus erros, das minhas falhas, porque eu me entendo como ser humano. Então, a melhor coisa que existe é você se despir dessas ilusões e falar o que você sente, o que você está vivendo. Porque quando você guarda, isso é comparado a uma armadura de ferro pesada, né? E a gente às vezes arrasta correntes, arrasta armaduras e vai seguindo a vida de uma forma muito pesada. E a proposta de hoje aqui é que vocês saiam daqui leves, que vocês coloquem para fora tudo isso que não faz parte de vocês, para que vocês vivam a identidade que Deus tem para cada um de vocês. Então, se ainda não é o momento de vocês se abrirem publicamente, que vocês pensem nesse momento, qual é a incapacidade que você pensa que tem aí dentro de você? O que você acha que você não é capaz de fazer? Por quê? O que vocês ouviram e de quem vocês ouviram que limitou tanto vocês a não ser o que vocês foram criados para ser? Quando a gente fala de crença de capacidade, é quando a gente fala assim, eu não sei fazer, eu não entendo isso, eu não sou capaz, é impossível, para mim não dá. Só que nós fomos criados por um Deus que é o Deus dos impossíveis. Porque aquilo que é natural nós fazemos, mas o que é sobrenatural quem faz é Deus. E nós somos um espírito vivendo num corpo físico. E não o contrário. Então nós temos limitações por causa de um corpo físico, mas espiritualmente falando não existem limitações para nenhum de nós. Então quer dizer que a gente pode ir mais longe, a gente pode fazer muito mais. E a crença de merecimento é quando você pensa, eu não sou digno disso, eu não posso, eu não mereço. E aí eu gostaria de falar sobre algumas coisas que podem nos libertar independente da idade. Muitas coisas acontecem no nosso passado, na nossa infância. Então, quando a gente começa a recordar de algumas coisas, a gente tem lembranças. Tem coisas que as pessoas falaram e fizeram com a gente que machucou muito e que faz a gente brecar no meio do caminho. Algumas coisas são tranquilas, outras são mais pesadas, né? E me disseram que eu tenho liberdade de falar sobre essas coisas aqui com vocês, então vamos começar com abuso verbal. De repente uma pessoa falou alguma coisa que magoou seu coração. Você é burro demais. Você não consegue fazer nada direito. Não é possível. Você só sabe ficar nessa internet. Larga esse celular, você não presta para mais nada. Quem já ouviu alguma coisa assim? Está na faixa etária de vocês, né? Só que às vezes as pessoas que dizem isso, elas não dizem de coração. E às vezes elas exageram. Só que a gente guarda só essa parte. Eu não presto para nada. Eu não tenho jeito mesmo, eu não sirvo para nada, eu só sirvo para ficar jogando. E às vezes a pessoa esquece de dizer o que ela acha que você é de verdade. Você é inteligente. Você é uma jovem, um jovem bonito. Você é bonita. Você é valorosa. Eu te amo. Eu quero que você fique por perto mais tempo. Larga esse celular porque eu quero olhar nos seus olhos. Eles têm amor também. Mas às vezes, na correria do dia a dia, a gente ouve coisas negativas. Muitas crianças e jovens hoje em dia, pelo mundo, sofrem abuso sexual também. Nem todas são estupradas, mas algumas são abusadas. E isso fere também. Porque a gente vai falar disso lá na frente, isso é
busca pelo prazer desenfreado que faz com que o adulto se aproveite de uma criança. Isso é muito sério, isso danifica demais a nossa identidade, a nossa crença do merecimento, e às vezes a gente sai de uma situação dessa e leva isso para frente. Muitos adultos sofrem por causa disso. Essa é uma realidade também, ok? Então, nem todos os adultos estão preparados para lidar com os adolescentes maravilhosos que vocês são. Então, vamos deixar essa parte aqui para Deus cuidar. Que vocês pensem nessas lembranças, nessas palavras, coloquem diante de Deus, mas entendam nessa manhã que há libertação neste lugar para vocês. E que vocês podem sair daqui, deixar tudo isso para trás e começar uma vida diferente, com mais sentido. Ok? Que vocês saibam que existe um caráter divino aí dentro de vocês, gritando para ser mostrado ao mundo. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes a gente perde a essência dessa criação original e a gente se entristece. Mas hoje é dia de alegria. Amém? Vamos para a parte 2 agora e vamos falar um pouquinho sobre rótulos. Quem as pessoas pensam que você é? Ok. Vamos seguir em frente, então? Vamos falar sobre esse momento que vocês tiveram? O que é isso? O que é isso que a gente acabou de fazer? A gente faz isso todo dia, toda hora. Quando a gente se encontra com uma pessoa e a gente tem uma percepção dela. Essa pessoa está triste. Que pessoa chata. Não gosto de ficar perto dela. Que pessoa legal. Gostei dela. Tive afinidade. Quero conversar mais com ela. Essa pessoa faz eu sentir vontade de me abrir, de desabafar. Ou então, essa pessoa faz eu me sentir agitada. Enfim. Isso que a gente está falando se chama rótulo, que é o tema dessa pregação aqui. Rótulo e identidade. Pode ir? O som. O que é rótulo? Né? O que é uma pessoa te rotular? Né? Num sentido figurado, é quando ela coloca uma etiqueta em você. Ela acha que você é daquele jeito, então ela te julga. E nesses julgamentos, hoje em dia, muita gente se sente ofendida também. Então, como é que você se sente rotulado? Aqui, eu tenho certeza que vocês leram elogios, mas no dia a dia, vocês já se sentiram rotulados e achou isso injusto? Alguém já te chamou de alguma coisa que você definitivamente sabe que não é? Mas a pessoa acha que você é? Isso é rótulo. Só que isso vai um pouquinho mais longe, né? É algo que pode atrapalhar muito a vida da gente. Por quê? Tem gente que acredita. Então, se a pessoa fala que eu não sou capaz, então é porque eu não sou. Se um dia um jovem chega em vocês e fala assim, não dá para ser feliz desse jeito, indo na igreja só, vivendo desse jeito, você não curte balada, você não usa nenhuma droga para se alegrar, não vai beber nada. E aí começa a te rotular. E aí você pensa assim, de repente, eu acho que eu preciso disso para ser mais feliz. Porque a vida da igreja, né, é meio quadradinha. Eu preciso sair por aí, conhecer o mundo. Eu quero isso. Vou usar uma droga. Eu quero saber como é que é, eu vou experimentar, eu tenho liberdade. E aí as pessoas do mundo começam a falar. Por que a gente fala disso, né? Por que a gente fala do mundo e da igreja? Porque num determinado momento da história, houve uma separação. E num outro momento houve uma união também da igreja com o Estado. Só que quando isso foi rompido de vez, a gente viu uma separação muito injusta. O espiritual foi totalmente separado do mundo que hoje é chamado de secular. Quem já ouviu esse termo? Isso é secular. Isso é da igreja, isso é de Deus. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Em que momento o ser humano pensou que poderia separar o espiritual do mundo físico? Isso não existe.
Isso só existe nesse conceito de mundo. Porque você, quando entra num lugar, você não deixa do lado de fora o seu espírito para você entrar num lugar. Então, quando você entra numa balada, por exemplo, você não deixa do lado de fora quem você realmente é, a sua identidade, para você curtir a vida. E depois, quando você chega na igreja, você veste de novo sua roupa de crente. Isso não existe. Sinceramente. O que existe é um ser humano composto de corpo, alma e espírito. Então, no corpo físico, eu sei que um dia isso se acaba e vira pó, conforme a Bíblia diz. A minha alma é o meu sentimento, a minha emoção, o meu aprendizado, a minha história de vida, os meus conceitos e valores. E o meu espírito é aquele que volta para Deus. Volta como? Volta com toda essa composição da alma, volta com todo esse sentimento, todo esse aprendizado, porque é isso que a gente vive, é isso que a gente sente de dentro para fora. É o corpo que fica, a alma não, o espírito não. Então é impossível você separar isso em determinado momento da vida, mas a gente ouve isso no mundo, né? Não, secular, isso aqui é secular. Então assim, a gente chegou ao ponto de que papo de igreja não entra em empresa, papo de igreja não entra em faculdade, nem na escola onde vocês estudam. E lá vocês vão aprender uma coisa diferente do que vocês aprendem aqui. Aí vocês vão viver um conflito na vida de vocês. Porque a igreja ensina que existe um Criador e você chega na faculdade ou na escola e você aprende que tudo surgiu de uma explosão do Big Bang. Como é que a gente vai lidar com isso? A gente precisa de informação. Quanto mais informação de qualidade verdadeira, melhor para o nosso crescimento. Então, a gente precisa entender nesse momento que a forma como as pessoas enxergam a gente nem sempre é o que a gente é. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus te vê. Deus sabe quem você é, porque foi Ele que te criou. Ele tem um plano para a sua vida e nele você vai concluir esse plano e viver feliz, plenamente, e sentir sentido na vida. E quando a vida perde o sentido, é porque você está se afastando de Deus. É porque você está aceitando esse pensamento de que, ok, eu estou no mundo secular agora. Eu não estou na igreja, então não preciso fazer isso. Só que nós somos quem somos em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora. Vamos falar sobre um texto bíblico muito lindo, que é quando Samuel ungiu Davi. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Samuel estava tentando ungir outros filhos de Jessé para ser rei, e ele estava errando, porque ele estava olhando para a aparência, é o que o texto bíblico diz. Não é para olhar para a sua altura, nem para a sua aparência, porque esse eu rejeitei. Eu quero quem? Eu quero Davi. Porque Davi era segundo o coração de Deus. Então, Deus não olha para você como as pessoas olham. Deus não te julga, porque Ele sabe quem você é. Ele não precisa julgar. Ele sabe quem você é, porque foi Ele que te criou. Então, Deus te vê por dentro. E para Deus, você tem muito valor. Deus estava vendo Jonas quando ele foi enviado para Nínive, mas ele fugiu para Tarsis. Qual é a opinião de vocês? Deus estava vendo Jonas? Sim. O que Deus viu em Jonas, que mandou ele ir pregar numa cidade onde tinha pessoas terríveis, maldosas, e que não gostavam de Deus? Deus viu em Jonas a capacidade de ele cumprir aquela missão. Então, quando vocês têm um chamado, Deus está contando com vocês. E muitas vezes a gente foge, mas só foge para sofrer, como Jonas. E no final das contas, Jonas acabou pregando para aquele povo. E a Bíblia diz que aquele povo se converteu. Então Jonas, também sendo um homem de Deus, também julgava aquele povo.
aquele povo não te merece. E ele ficou revoltado depois, quando aquele povo aceitou a Deus e se converteu. Porque aquele povo era muito ruim. Mas Deus enxergava o coração de cada pessoa que fazia parte daquele povo. E apesar de ser julgado como um povo terrível, foi um povo que se converteu. Então Deus viu o coração daquele povo. Eu vou dar um exemplo bem atual. Como é que a gente enxerga os muçulmanos? De uma forma totalmente diferente de como Deus enxerga eles, porque foi Deus que criou. Então, quando você vê um muçulmano terrorista, não estou falando de religião, mas estou falando de militância. Quando você vê um muçulmano matando um cristão, degolando, exterminando com a família, em nome de Alá, eu não estou falando mal de muçulmano, eu quero deixar isso bem claro, para que eu não tenha esse tipo de problema no futuro, porque Deus ama a todos, porque Deus criou a todos, mas nós julgamos porque nós estamos vendo a maldade, e aí a gente acha que é um povo, não, são indignos, esses terroristas, quantas vezes vocês já ouviram isso? Merecem morrer também, olha o que eles estão fazendo, olha a perseguição aos cristãos, mas Deus olha o coração. E muitos terão salvação. Então nós não podemos julgar. Jesus viu Natanael. Quem se lembra da história de Natanael? Jesus disse: você crê? Porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. João 1,50. Quem era Natanael que Deus viu ele debaixo da figueira? Um estudioso. Alguém que tinha muito conhecimento, mas para quem Jesus queria mostrar que existia espiritualidade. E eu creio que naquele momento, o coração de Natanael se abriu para esse lado espiritual que Jesus estava mostrando. Eu vou ler uns trechos do Salmo 39, e eu gostaria que vocês sentissem esse texto como vocês mesmos falando com Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Se vocês quiserem fechar os olhos para que esse momento não seja interrompido por nenhuma imagem, é melhor. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, de 23 a 24, esse último. Amém? Deus te conhece, Deus te vê, Deus tem um plano para a sua vida e Deus quer tratar dos seus conflitos nessa manhã. Eu vou ler um texto que fala sobre a identidade de Cristo. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus 16, de 13 a 17. Então Jesus também tem uma identidade, mas ele precisou despertar isso nas pessoas para que essa identidade também se fizesse real na vida do próprio Pedro. Então não importa o que as pessoas estão dizendo de você, porque você tem uma identidade em Cristo. E o que você está semeando dessa sua identidade? Ou você está deixando os outros semearem por você? De que jeito você está pensando e de que forma você está enxergando o mundo?
Você está realmente agarrado a Deus para não ter mais dúvidas sobre quem você é? Eu gostaria de passar agora para vocês assistirem um vídeo. Eu nem sei como está meu tempo aqui, mas é curtinho. Sequência de Fibonacci, irmão. Tem um vídeo que chama a sequência de Fibonacci. Eu gostaria que vocês refletissem sobre esse Deus do qual estamos falando hoje, que é o Criador de todas as coisas. Esse vídeo eu costumo passar em palestras sobre ciência e design inteligente, para mostrar o quanto Deus é específico e detalhista. Então, que vocês possam refletir nisso e pensar em como Deus criou cada um de vocês, porque a palavra diz que nós fomos criados e todos os planos de Deus já foram determinados quando a gente ainda estava no ventre. Então, eu gostaria que vocês vissem como Deus é específico na criação das flores, do mar, da natureza, das árvores, como tudo tem sentido, começo, meio, fim. A vida da natureza, tudo que você vê, faz você ter um exemplo para a sua própria vida. Então, que vocês vejam como que Deus é específico, como que Ele é o grande designer do universo, e o quanto Ele formou cada um de vocês de uma maneira tão especial, que não existe ninguém igual a você. Então, ninguém vai poder cumprir a missão que Deus colocou na sua mão, porque você é muito especial, foi criado de uma maneira única, e ninguém vai te substituir, em lugar nenhum. E se vocês não se prepararem para cumprir a missão que Deus colocou na mão de vocês, ela vai ficar sem ser feita no mundo, porque não vai ter substituto. Amém? Gente, vamos para a parte 3, e a última é a parte 4, eu vou dar uma corrida, porque é meio-dia, né? O meu horário limite, né? Então vamos lá. O slide 11, o que querem que você seja? E agora a gente vai falar um pouco sobre manipulação. Essas setinhas mostram justamente que no mundo não tem outra direção. É sempre assim. Todo mundo seguindo essa direção, segue o fluxo. E quando a gente se vê como cristão no mundo de hoje, sabe qual é a sensação que a gente tem? Que a gente está andando na contramão, que a gente está indo ao contrário, porque ninguém concorda com o que a gente fala. Você chega numa escola, numa faculdade, parece que tem 2 ou 3 pessoas que falam a sua língua, e o resto não entende nada. E aí você fala assim, caramba, eu sou um peixe fora d'água mesmo, né? Ou eu vou me entrosar, ou eu vou ficar só. Não é isso. Não vai ficar só, né? A questão é que a gente tem que achar a nossa turma, porque não vai rolar. Não rola você sair com essa galera, você fazer o que eles fazem, para você se enturmar e você se sentir acolhido, aceito, né? Não é essa aceitação que a gente precisa. Sabe por quê? Não vai dar em nada. Não dá em nada. Eu posso falar para vocês, por não ter escolhido o que vocês escolheram aqui, eu posso dizer para vocês que eu senti o vazio do mundo. Eu sei o que é você sair de uma balada e no outro dia não rola nada dentro de você, você tem que ir de novo. E eu acredito que pelo fato de eu ter um encontro com Jesus com 15 anos, mesmo tendo saído da igreja, eu fui muito protegida, porque eu experimentei no máximo bebida e cigarro, mas eu não consegui experimentar maconha, eu não conseguia fechar o dedo. Vocês têm noção disso? Do quanto Deus protege a gente? Os lugares para onde eu ia, eu voltava de madrugada, nada me aconteceu. Hoje eu entendo que quando você levanta a mão e fala, eu aceito Jesus como Salvador da minha vida, nesse momento o Espírito Santo faz morada dentro de você, mesmo que você siga um caminho errado. E eu entendo a conversão, aquele primeiro momento, como você dentro de um útero. Você sendo gerado em Cristo. Agora, eu tive uma conversão, e esse tempo de útero, né, de 15 anos. 15 anos. E não reconheci
Jesus e Deus como Senhor da minha vida. Eu só aceitei, mas eu não pratiquei, eu não caminhei com Ele. Eu só sabia que eu estava com Ele, é nóis. Mas eu não fazia as coisas que eu devia fazer, eu não segui os preceitos, eu não segui a Bíblia, eu não andei com a minha turma, eu escolhi outra. E tem consequências isso, e é o tempo perdido. Então eu posso falar, estou aqui então por milagre, porque se eu tivesse morrido eu tinha perdido tudo isso, né? Então vocês têm essa oportunidade de aproveitar esse momento e fazer dele uma eternidade, né? Não sair disso para experimentar outras coisas, até porque vocês são uma geração que vive um tempo totalmente diferente. O que vocês estão vivendo é difícil, e eu sei o que vocês estão passando. Porque eu fui adolescente, eu fui jovem, mas eu tenho uma filha de 20 anos e tenho um filho de 10. Então eu ainda sei o que está rolando no mundo de vocês. Eu sei o que vocês ouvem, eu sei o que vocês sentem, eu sei porque vocês choram, eu sei porque vocês sentem rejeitados. Eu sei, eu tenho filhos. Eu vejo, eu sinto, eu choro junto. Então eu sei que não é fácil. Por que vocês responderam aquele questionário no início? Eu quero falar um pouquinho sobre cada pergunta, né, respondida por vocês. Então, em primeiro lugar, qual é o seu nome? É a sua identidade. Você tem um nome, você tem pai e você tem mãe. Isso também está deturpado no mundo de hoje, porque a formação de novas famílias está arrancando isso das pessoas. Então, se você tem pai, você tem mãe, você tem origem, você tem família, você não pode ser o que você quer ser. Existem padrões a serem seguidos, existe um Deus criador organizado. Então, não é bem o que estão dizendo por aí. Porque se a gente seguir o que eles estão falando, a gente vai quebrar a cara. Sabe por quê? A gente vai perder a nossa identidade. Então, existe um planejamento. E o que a gente está vendo no mundo hoje? É um planejamento mundial para que as pessoas sejam uniformizadas. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu não preciso mais responder, por exemplo, o que vocês responderam em sexo, que é o gênero, masculino ou feminino. Daqui a um tempo a gente está sendo processado por defender isso. Porque hoje, no Brasil, há 70 opções de identidade de gênero inventadas, né? E, por exemplo, no Facebook, no Tinder, eu estava pesquisando, eu não sei quantas são as opções lá, mas eu li que em um deles são 32 opções. Então você pode dizer hoje, eu sou homem, mulher, gay, queer, assexual, bissexual, transexual, pansexual, travesti, cisgênero. Eu não estou criticando. Eu só estou dizendo o que é realidade no nosso mundo hoje. Então, antigamente, quando a gente preenchia uma ficha, onde você colocava o seu nome e o sexo, você tinha só 2 opções. Hoje há dezenas, né? E aí eu quero entrar nessa questão somente para reforçar a criação de Deus. Por que nós somos tão diferentes, homens e mulheres, né? Nós não podemos negar a nossa origem. Então, quando a gente falar de mulher, a gente sabe que ela nasceu com órgão genital feminino, com seios, com útero, com ovário, com óvulos, com placenta. Ela menstrua, ela tem TPM, ela engravida e ela amamenta. É possível um homem que nasceu com órgão genital masculino, que tem espermatozoides, uma estrutura diferente, uma voz diferente, que não tem seio, que não tem útero, ser mãe? Não. Então, o que eu estou falando aqui é de racionalidade, é a forma como o meu raciocínio funciona. Ok? Tem pessoas pensando diferente? Tem. Eu respeito? Respeito. Eu tenho que aceitar? Não sou obrigada. Eu estou falando de posicionamento. Eu estou falando de racionalidade, como que meu cérebro funciona, como foi que eu aprendi, como é que eu acho natural, e tudo o que eu acredito é o que eu encontro na Bíblia. Então eu posso dizer que a Bíblia é um guia para a minha vida.
E está tudo bem. Não tem nada de errado nisso. Então, eu não preciso lutar contra quem pensa diferente de mim, mas eu posso defender meu posicionamento porque eu sou livre. Então, eu falo disso com toda a naturalidade, sem nenhum medo de estar ofendendo ninguém. Eu não estou ofendendo, eu estou falando sobre o que eu penso. E eu posso, não é? Então, eu gostaria que vocês tivessem posicionamento para decidir quem vocês são, mediante como vocês foram criados. Sobre a idade, rapidamente, eles estão destruindo a ordem natural das coisas também, porque a gente está vendo a cultura do corpo perfeito, eu tenho que ser dessa forma, e estão desprezando até a velhice. Então as pessoas estão lutando contra as rugas, contra os cabelos brancos, contra formato de corpo, e é tão contraditório que ao mesmo tempo que você vê pessoas velhas querendo ser jovens, você vê crianças sendo erotizadas como se fossem adultos. Foi isso que Deus criou? Deus não criou uma ordem, uma organização para todas as coisas, então significa que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então eu tenho tempo de ser criança, tempo de ser adolescente, jovem, adulto, ter uma família e envelhecer. Não dá para mudar isso, porque quando muda, vira um caos. Quando a gente fala sobre a escolaridade de vocês, a gente envolve a política e a religião também, porque a gente vê o governo fazendo o povo como massa de manobra, né? E impondo certas ideologias, ensinando coisas na escola que eu acho que nem é o papel da escola. E aí eu gostaria que vocês refletissem sobre o que vocês ouvem, o que vocês estão vendo, porque nós temos um sistema em andamento, e dentro desse sistema, ideologias, tanto políticas quanto ideologias de gênero, por exemplo, querendo alterar tudo e dizendo que quem acredita na Bíblia está errado, que é um povo que é desatento, desinformado, burro. Será verdade isso? Porque eu não conheço povo que estuda mais do que o povo que lê a Bíblia. Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você fica impactado com quanto a gente tem um Deus maravilhoso, criador, inteligente, específico, detalhista, e a gente não consegue alcançar essa dimensão. É muito difícil. Por causa disso tudo, o que nós estamos vivendo nessa geração, a gente está tendo crise de identidade entre os jovens, a gente está vendo um número muito alto de depressão e suicídio. Por causa da cultura do corpo, a gente está vendo muitas pessoas recorrendo a cirurgias, a troca de sexo, a tratamento hormonal, só que ao outro lado ninguém conta. Pessoas sendo mutiladas, jovens com a idade de vocês fazendo troca de gênero e tomando hormônio para modificar o corpo. Alguém já falou para vocês que muitos desses jovens ficaram doentes e nunca mais voltaram ao peso normal? Uma jovem bonita como vocês, de 16 anos, fez um tratamento hormonal desse para virar menino, e depois de 2 anos se arrependeu e condenou o médico que apoiou ela, porque ela não tinha cabeça suficiente para tomar uma decisão daquela na vida. Ela engordou pelo menos 20 quilos, está doente, sofrendo, perdeu a identidade e não consegue mais ser quem ela era. E nunca mais vai ser como era. Eu tenho mais um caso para contar ainda, de um homem que decidiu virar mulher, e ele foi morar na Europa, e ele fez a troca de sexo, tirou o pênis, e viveu como mulher, e parecia mulher, bonito, quase casou. Momentos antes do casamento dele com um homem, ele sentiu que tinha alguma coisa errada, não estava legal a vida dele, não é isso que eu nasci para ser. Tinha uma família cristã orando por ele, ele largou tudo isso, foi embora e estava se sentindo sozinho. E ele mudou de ideia. E ele voltou para o Brasil, história real, interior de São Paulo. Quem quiser ver, depois entra na internet, vocês vão ver. Não ficou normal, claro, fez várias cirurgias no rosto, colocou seio. Então, quando ele voltou, a primeira coisa que ele fez foi cortar o cabelo, deixar como era antes, isso ele não perdeu. O corpo dele ficou todo deformado porque ele teve que tirar o seio.
mas nunca mais ele vai ser um homem de verdade, porque não tem como recolocar o pênis. Vocês já pararam para pensar nisso? É uma insanidade o que o ser humano está fazendo. Então, eu estou falando de consequências. A busca insana pelo prazer. O que vocês estão vendo sobre nova formação de família não é busca de amor, é de sexo. E é de prazer. A busca ficou tão insana que eu vou começar falando para vocês de uma coisa que era mais comum de se ouvir, que é o adultério, traição. Do adultério, prostituição. Da prostituição, a banalização do sexo. Profissionais do sexo cobrando para fazer isso. Aí foi mais longe, a violência sexual aumentou. Abuso, estupro e pedofilia. Vocês já imaginaram um cenário desse? Eu estou falando de consequência. Enquanto todo mundo está falando que é super legal levantar uma bandeira colorida, eu estou falando que existem consequências e ninguém vai querer falar disso. Mas igreja é lugar disso. É para a gente falar das consequências do que a gente está vendo. Aqui é lugar de notícia verdadeira, não de fake news. Então, o que a gente está vendo acontecer é isso. Quer ir um pouquinho mais longe? Chegou tão longe essa busca pelo prazer através do sexo, que alguns homens e mulheres acham que o parceiro deles é o objeto sexual deles, né, de desejo. E quando, de repente, a mulher decide namorar com outro cara, o cara não se contenta só com a desistência, ele tem que matar. Então, a gente está vendo o número de assassinatos também subir demais por causa disso. Não quer ficar comigo? Então vai morrer. Então, assim, a gente chegou num ponto que é até ruim de falar, porque parece mentira, mas é o que a gente está vivendo. A gente vai viver de ilusão, achar que o movimento é legal, que é super moderninho, vamos entrar no meio do movimento, ou a gente vai ver o que acontece depois do movimento? Eu gosto de ir além. Eu não gosto de ir até onde está no oba-oba, está todo mundo legal, está todo mundo se divertindo. Eu quero saber o que acontece depois da diversão. E o resultado é isso que eu estou trazendo hoje para vocês. Mundo das drogas, nem preciso falar. Vocês devem ver um monte por aí, né? Então, assim, aquela falsa sensação de prazer só dura nas primeiras doses e depois, destruição da vida e da família. E aí eu vou um pouquinho mais longe. Quem está por trás disso? É Deus? Porque eles estão pregando que é amor? Então, se Deus é amor, toda forma de amor é sagrada, então é sagrado tudo isso que está acontecendo. Aí eu quero perguntar, é sagrado tudo isso que a gente está vendo como consequência? A gente está vendo a destruição da humanidade, né? A gente está chegando a um tempo que dá para comparar com Sodoma e Gomorra. Não tem mais respeito, não tem mais amor, não tem mais carinho, não tem mais valor. Está tudo bem, eu posso ser o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, na hora que eu quero. A consequência virá, no mundo espiritual também. E aí eu quero falar um pouquinho só sobre perseguição, que é uma das minhas pautas que eu amo muito. Vai chegar um dia que falar contra tudo isso que está acontecendo e que ninguém fala de consequência, vai ser proibido falar. E hoje, quem vai contra esse sistema do mundo é a igreja. Então, eu gostaria que vocês enxergassem a responsabilidade que está na mão de vocês. Vocês têm mais responsabilidade ainda do que nós, com a idade que nós temos. Sabe por quê? Porque todo mundo ouve a voz dos jovens. Vocês é que vão fazer diferença para a próxima geração. Vocês vão impactar. Nós, com essa idade, estamos impactando vocês. E a nossa geração tinha princípios e valores. Mesmo fora da igreja, tinha temor a Deus. Hoje vocês estão vivendo numa geração que já não teme a Deus. São poucos os que temem. Então, olha o tamanho da responsabilidade que vocês têm. Vocês podem salvar vidas, vocês podem resgatar jovens, vocês podem arrancar as pessoas desse mundo simplesmente pregando o evangelho e falando a verdade. Não é tão difícil assim, não é difícil. Tenho 2 matérias que eu gostaria só de comentar, e só vou falar o título delas para vocês terem uma ideia. Saiu no jornal Folha de São Paulo. Quem escreveu essa matéria foi a equipe da Jovem Pan, falando que a Folha de São Paulo trocou o termo mulher por pessoa com vagina. Porque o termo homem e mulher está ofendendo uma comunidade militante. O outro é: colégio adota neutralidade de gênero na linguagem.
Então, em vez de falar queridos alunos, queridas alunas, eles escreveram querides alunes. Não tem comentários. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. O nosso linguajar comum e natural é ofensivo. Por defender casamento entre homem e mulher, eu ofendi uma comunidade. E eu não ofendi ninguém, eu nunca ofendi ninguém com palavras. Se aconteceu comigo, que sou uma formiguinha, então é que a coisa está feia. Está bem mais avançado do que a gente imagina. Última parte, identidade em Cristo. Quem é você de verdade? E aí, mediante tudo isso que a gente conversou aqui hoje, essas dinâmicas, a palavra de Deus, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Quem é você de verdade? Eu vou voltar naquela passagem de Jesus e Pedro. Quando Jesus mostrou quem ele era, então ele falou para Pedro quem Pedro seria. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hade não poderão vencê-la. Mateus 16, 17, 18. O que Jesus falou para Pedro? Jesus, biblicamente falando, é a rocha. Pedro, tu és uma pedra, um pedaço da rocha, uma pequena parte da rocha. Você é meu discípulo e você é líder. É como se Jesus estivesse falando isso para cada um de nós. Quem somos nós? Um pedaço dele, uma parte dele, criação de Deus. Gênesis 1, 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Salmo 139, 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2:10. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, de 8 a 9. E para finalizar, eu gostaria de dizer a vocês, descubra qual que é a paixão de vocês. A gente estava naquele questionário e eu fiz uma pergunta: qual é o seu sonho? O seu sonho tem que ser a sua paixão na vida. O que você gosta de fazer? Para você poder entender o que Deus tem para você. Porque nós nascemos com dons e talentos, e cada um aqui tem um jeito diferente de trabalhar, de sentir a vida. Tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de desenhar, tem gente que se imagina trabalhando como um médico, enfermeiro, engenheiro, advogado, não importa, são tantas as profissões. Começa a pensar nisso desde já, o que é que você gosta de fazer, porque Deus dá sinais em você do que você vai ser. Você não nasce do nada, você não foi feito do acaso, você foi planejado. Então, Deus colocou dentro de nós uma vontade, um desejo, um sonho. E é a partir desse sonho que a gente descobre o que a gente tem para fazer na vida. Amém? Então, se Deus disse a Pedro, né? Jesus disse a Pedro: eu lhe digo que você é. Tu és Pedro? Então, o que Deus nos diz nessa manhã? Porque Deus, Ele fez uma obra na vida de Noé, de Abraão, de Sara, de Paulo, de Marcos, de Maria Madalena, de Samuel, de Davi, de Esther. Então, Deus também tem uma obra para nós. Então, o que Deus diz para você que você é? Essa é a pessoa que você será. Então,
Vamos dizer os nossos nomes aí em voz alta? Eu te digo que tu és. Grita teu nome. De novo, mais alto. Amém. E o que Deus tem para você? Vida, vida em abundância. Então Deus te chama pelo nome. Deus sabe quem você é. Deus tem um plano para você. Deus quer trabalhar na sua vida. Dá espaço para Ele. E vamos terminar com uma oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa oportunidade rica, maravilhosa, por estar aqui entre os teus filhos amados, que o Senhor conhece em profundidade, e o Senhor sabe o que cada um aqui está passando. Toque em cada coração nessa manhã, Senhor. Toque em cada mente. Toca, Senhor, em nome de Jesus, e mostra para eles o que o Senhor quer de cada um deles. Senhor, que essa seja uma manhã diferente. Que não seja apenas uma reunião, que eles saiam daqui renovados, que eles saiam com ideias, que o teu trabalhar continue na vida deles, e que eles possam permanecer na tua palavra. Esse é o teu segredo, Senhor, permanecer, por mais difícil que seja, que eles possam, Senhor, passar por cima de todas as barreiras, de todos os limites, que o Senhor faça algo extraordinário na vida deles durante essa semana, para que eles te sintam, para que eles saibam que o Senhor cuida deles, em nome de Jesus. Que eles possam se entregar totalmente, plenamente para os teus planos, e que façam diferença, não só nessa igreja, Senhor, mas nesse mundo. Eu oro e já te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém.